Salve você antenado aqui no canal Mário Coelho Vasco. Meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações e notícias do Vasco. Nessa terça-feira vamos falar bastante sobre o que vem acontecendo no extracampo, hein? A situação envolvendo uma pressão da torcida, né? Parte da torcida, grande parte da torcida, em cima do presidente Pedrinho, que até então não apareceu mais, né? Vamos ver agora na sexta-feira se o presidente fala alguma coisa com a imprensa no sorteio da Copa do Brasil ou se vai ser o diretor executivo Marcelo Santana, porque foi um dos questionamentos do Edmundo, né? A terceirização, né, de algumas funções importantes, no qual o Edmundo, que era da chapa do Pedrinho, ali, do grupo político do Pedrinho, fala sobre essa terceirização, né? Critica o presidente, falando que ele tem que botar a cara em coisas importantes. E a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Vamos falar também sobre a possível negociação de Manuel Capasso e, claro, jogo entre Vasco e Fluminense. Tá tendo já eventos em Brasília, hein? O Vasco montou uma grande estrutura. O ídolo Odivan já tá lá fazendo a noite de autógrafos lá no Alameda Shopping, enfim. O Vasco fez isso em Manaus, fez isso no Espírito Santo, agora está fazendo em Brasília, né? A gente revelou esse segredo aqui com exclusividade, quem acompanhou, acompanhou. E claro, a gente vai trazer para vocês detalhes sobre tudo isso, beleza? Mas antes da gente começar, corre aqui no primeiro comentário fixado e clique no link da Estrela Bet. Vamos fazer os nossos palpites esportivos juntos na plataforma que patrocina o Vasco no basquete e também no futsal. Então corre lá, a Estrela Bet quer te dar R$ 500 de bônus para você fazer o seu primeiro depósito, o seu primeiro cadastro. Lembrando que a Estrela Bet está regularizada no Brasil, jogo legal, tá tudo certinho, rodando ali segundo a legislação brasileira. E claro, você aí do outro lado, que é vascaíno, pode ganhar até R$ 500 de bônus através do link aqui exclusivo para você. Beleza? O link está aqui embaixo, primeiro comentário fixado. Clique, faça seu cadastro, faça seu primeiro depósito, que a Estrela Bet quer te presentear. Lembrando, para maiores de 18 anos, com muita responsabilidade, não é, longe disso, não é nada para você ficar milionário, é apenas entretenimento. Então você vai lá na Estrela Bet com muita responsabilidade. Beleza? Faz o seguinte, solta a vinheta, bora pro vídeo. Pressão extracampo. Situação envolvendo esse último desfecho da negociação com o português Bruma fez com que a diretoria do Vasco sofresse uma pressão da torcida, né, de grande parte da torcida, a respeito de demissão. Vamos falar bastante sobre isso. Vamos falar também sobre o Vasco em Brasília. O Vasco já está fazendo eventos em Brasília para o seu torcedor, principalmente o sócio. Então você aí do outro lado, seja sócio gigante, corre lá, www.sociogigante.com. Faça o seu cadastro, cara. Vai lá aproveitar todo esse benefício, né, que o Vasco oferece para você, que é de fora do Rio de Janeiro. Então, tá tendo eventos, o Vasco vai chegar em Brasília, o sócio vai ter prioridade, vai tirar foto com o jogador, enfim, não perca essa oportunidade, cara. E também vamos falar sobre a negociação de Manuel Capasso. O Vasco quer grana. Vamos conversar bastante sobre isso. Bom, mas antes vamos falar aí sobre essa pressão, né, que vem sofrendo a diretoria do Vasco depois de mais um desfecho negativo no mercado, né? Muita gente fala que o Vasco não tem dinheiro. Peraí, essa informação do Vasco não ter dinheiro parece que caiu por terra a partir do momento que o Vasco ofereceu por volta de 7 milhões de dólares para contar com Brian Rodrigues e agora cerca de 6 milhões de euros para contar com Bruma, né? Então, quem não tem grana não oferece, né? E nem ilude a torcida diante de contratações que possam ser assim, de um nível técnico um pouco superior às do atual elenco. E claro, a gente observa, né, que mais um desfecho negativo marca essa janela de transferências que fecha esse mês. Claro, o torcedor vascaíno já conta, né, com esses jogadores de lado de campo desde o desfecho negativo da janela do ano passado, né, onde veio Jean Davi e Emerson Rodrigues, dois jogadores tecnicamente inferiores à base do Vasco, né? Diga-se de passagem, tem jogadores ali na base que são muito superiores tecnicamente que os demais. Existe uma insistência, né, no ar. Claro, a gente observa ainda o Jean Davi sendo relacionado a alguns jogos de fora de outros. É uma insistência
que a gente não consegue compreender, de verdade é meio complicado de entender, mas o Vasco não foi muito eficaz na janela no meio do ano passado, né? Não conseguiu trazer um zagueiro, né? Estendeu até o final e não conseguiu trazer esses atacantes de lado que eram substitutos, né? De imediato do Adson e do David, né? Trouxe 2 jogadores que foram indicados por quem não entende nada de futebol e não adianta falar em números porque se o futebol fosse em números não precisaria jogá-los, né? Então a gente precisa entender que o futebol não é uma matemática exata. Então o Vasco erra, vai lá, erra e agora tenta consertar indo com grana no mercado, mas não consegue um desfecho positivo diante dessas negociações. E o grande problema que o torcedor diagnosticou se chama Marcelo Santana. Bom, o diretor executivo do Vasco, que é responsável, um dos responsáveis por buscar reforços, né, contratar reforços, parece que vem sofrendo uma pressão enorme nos bastidores. O Vasco tem aí, sim, torcedores pedindo a sua saída, a internet, muita gente pedindo a sua saída, e o outro lado culpando o Pedrinho por terceirizar assuntos importantes. O Edmundo falou, né? Tem um vídeo do Edmundo falando sobre isso. Tem que botar a cara, tem que aparecer. Decisões importantes o presidente tem que se fazer presente. E a gente observa que nessa fala do Edmundo ele simplesmente expõe que o Pedrinho foge das responsabilidades e terceiriza várias delas, né? As funções, fica delegando funções para outras pessoas que não fazem, né, com muita precisão ou são julgadas por isso e acaba caindo uma pressão agora no colo do Pedrinho, que mais uma vez, em rede social, né, eu acho isso uma baita vergonha. Porra, eu gosto muito do Pedrinho, acredito no trabalho dele, fez um baita trabalho jurídico na questão envolvendo a 777. Tem um atraso para mim na venda da Vasco SAF, para mim tem que acontecer o quanto antes. Parece que a diretoria do Vasco não está tão preocupada com isso, parece, não estou cravando aqui se está ou não, mas é o meu feeling, né, diante de uma situação emergencial. E, claro, a gente observa, né, que o Pedrinho restringiu o acesso ao seu perfil na rede social. É o perfil pessoal dele, só que ele tem que entender que a pessoa Pedrinho é o presidente do Vasco, de uma instituição gigante, onde ele vai ter pressão o tempo inteiro. Então não vai adiantar correr da pressão, porque não dá, é impossível. Então a gente observa, né, um colapso interno, né, de respostas, né? Dificilmente eu vejo em outros clubes presidentes fazendo isso, ou diretores de futebol, ou representantes, CEOs de SAF, fechando rede social, bloqueando página. Eu acho isso uma infantilidade enorme, mas não é a minha, né? A galera vem aqui me criticar, tá tranquilo, fiquem à vontade. A galera vem me elogiar também, tá tranquilo, fiquem à vontade. Para mim, tanto faz, né? Eu acho que isso não seria um problema. Tem que trabalhar e trabalhar sério. Bom, essa situação pesa porque muita gente, né, nas redes sociais principalmente, pedem a saída de Marcelo Santana após mais um desfecho negativo no mercado. Eu vou falar para você a minha opinião acerca disso. É algo que a estruturação do futebol do Vasco, na minha opinião, faz um bom trabalho, mais para razoável do que para bom. É claro que a exigência para gerir ali o Vasco em si tem que ser de bom para ótimo, né, por conta do tamanho do Vasco. Claro que tem algumas insuficiências. Eu acho que existe teimosia de algumas partes, insistência em alguns profissionais não qualificados. Eu não falo aqui do Marcelo Santana, porque eu acho ele qualificado. O que falta no Marcelo Santana, diante da minha análise, é mais futebol, é ser mais esperto do que inteligente. Eu já expus isso daqui várias vezes, né? E eu sei que a expertise domina o futebol, e infelizmente é assim. Mas a gente observa que essa pressão vem sendo feita de uma forma bem pesada nesse momento. O Vasco vai ao mercado, vai trazer esse atacante com toda certeza, né? Tem dinheiro para isso, está mostrando para o mercado que grana não é o problema, né? Ali a negociação, o feeling de negociação pode não ser interessante, a apresentação de um projeto a longo prazo para o jogador também não, mas grana tem. Vamos ver como que vai se comportar diante de um cenário cada vez mais fechado. O certo é, o Vasco vai trazer esse jogador, né? A gente pode, do nada, anunciar aqui o jogador como novo reforço do Vasco, esse atacante pelo lado do campo. O Vasco com certeza já deve estar negociando com esse atleta, a gente só ainda não tem essa informação. Para tudo, antes de eu continuar, eu quero deixar aqui uma dica para você que gosta de camisas assim, ó, como a minha retrô, tem as novas também. Não perca essa oportunidade. Comprando 2, você ainda leva 4 para completar sua coleção, tá? Tudo certinho, entrega garantida. Corre lá, besutosport.com.br. Use o código VASCO5
para obter um desconto especial. É isso mesmo, você compra 2 e leva 4 para completar logo essa coleção aí. Tem dessas daqui maravilhosas. Corre lá, qualidade garantida. Beleza? Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Bom, falando em negociação, o Vasco quer negociar o Manuel Capasso, né? O Tadieres da Argentina segue interessado no jogador, mas o Vasco quer uma grana, né? Quer aí uma recompensação financeira dentro de uma negociação com o Manuel Capasso. Quer ser recompensado financeiramente para negociar o zagueiro. A gente vai, claro, observar toda essa movimentação dessa possível venda, né? Eu falei com o Carille na coletiva sobre o jogador, o Carille falou que está analisando o atleta. Com toda certeza não, né? O período de análise, de avaliação já passou há muito tempo, né? Quem caiu nessa, caiu, eu não caí. Então o Carille não está avaliando, na minha opinião, o Capasso não vai servir para o Carille e o Vasco deve negociar o jogador, mas quer um retorno financeiro. Manuel Capasso tem contrato até o final desse ano, tá? Em junho já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Bom, Vasco enfrenta o Fluminense amanhã em Brasília e já tem muitos eventos acontecendo na capital federal. Ontem, no Alameda Shopping, o ídolo Odivan estava lá fazendo, né, uma série de autógrafos numa estrutura montada pelo Vasco. E claro, você que é sócio gigante.com, olha, estou te falando, você que é sócio gigante vai ter benefícios exclusivos, hein? O Vasco vai chegar, o Pirata vai estar aí e você que é sócio de Brasília, prepare-se que você vai ter aí benefícios exclusivos. Rapaziada, agradecer a sua presença, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, porque daqui a pouquinho eu estou voltando com muito mais informações, beleza? Forte abraço, saudações vascaínas.